Eu acho assim, que realmente, como o senhor prefeito disse, a gente tem que seguir o que está no ofício, né? E sei também que muitas vezes nós vamos sair da linha, é normal. Nós somos seres humanos e às vezes a gente se excede. E assim, quando um documento vem para essa casa, esse documento é de conhecimento público, sim. Até porque todas as ações, pagamentos e tudo, ele é postado no portal da transparência. Então isso não é nada que se está certo, se está errado, ou como está, foi feito, e foi feito para conhecimento realmente dos vereadores. Toda documentação que se paga, ela vem para cá para ser analisada. Então eu acho que em relação a o que vem certo, o que vem errado, o poder público ele é responsável por suas ações. Se isso é responsável pelas ações dele, todos os secretários são responsáveis pelas suas ações. E como meu amigo Flávio estava dizendo, em relação a Chicão, até antes de começar a sessão, não foi dito nada de como é que ia ser a sessão, de como é que ia ser conduzidos os trabalhos. Então, a partir do momento que foi falado, é que a gente vai saber como é que vai ser conduzido. E por enquanto não, aqui era uma discussão. Eu daria, se eu fosse o presidente, eu daria logo a palavra o sindicato dos professores para fazer a reivindicação de tantos professores. Tu não pediu nem licença para falar? Desculpa. Tu vai falando, eu não terminei nem minha... Certo, me desculpa aí, mas eu só não é se intrometendo, não, eu faço parte, presidente. A gente tem que concluir. O senhor, não, agora como ele disse que eu estava, não, quando o senhor disse que eu estava me intrometendo, né, a palavra intrometendo é muito complicada. Eu quero dizer, Vossa Excelência, que eu sou um parlamentar e também respeito todas as decisões. Eu só dei uma sugestão. Se o senhor aceita ou não, tudo bem? Não tem problema, eu só dei uma sugestão. Fala, eu perdi até o direcionamento, mas vamos lá. Pronto, vamos começar, né? Que eu não sei mais nem o que é que eu ia falar. Eu queria sim pedir permissão ao presidente para, mediante o ofício que eu recebi, eu pudesse dar as explicações. Depois continuaria convidando outras pessoas. Eu acho que eu não estou errado em solicitar isso, já que eu fui chamado com um objetivo para cá. Então eu vou tentar corresponder àquilo que me pediram. Certo? Senhor presidente, justamente está no que eu coloquei. O senhor secretário está com a convocação, vai falar dentro do teor, né, do que está, o sindicato também informado, e depois nós podemos fazer algum questionamento, porque a gente está mais municiado de como está a educação, a questão do transporte, etc. Bom, o teor do convite que está aqui, situação de transportes escolares, prova de progressão com pagamento retroativo do Fundeb 2017. A situação dos transportes escolares no município, elas são revestidas de algumas questões com relação ao tempo de uso, com relação à conservação por parte dos alunos, sendo dada a garantia pelo município da manutenção do serviço. Não podemos ofuscar nesse momento diante dos senhores que alguns transportes realmente necessitam ser trocados, mas que o que depende de manutenção, nesse sentido, tem sido feito. Porém, ainda existem algumas situações que somente com a troca da frota. Campanhas educativas foram feitas nesse sentido, já que a maioria dos estragos, da depredação em cadeiras, no espaço do ônibus, tem sido feita pelos alunos. A gente criou uma campanha Transporte Escolar, Vamos Cuidar. Eu acho que é do conhecimento de todos, está nas redes sociais.
onde a gente coloca o próprio aluno como protagonista, onde a gente coloca para o aluno que o município gasta com transporte, o que o município gasta com manutenção, e como seria diferente, e que ônibus poderiam ser comprados se a gente não tivesse gastando tanto para manter aquele estrago que é feito pelo próprio aluno. A solução do problema do transporte, que tem sido levado por mim, pelo secretário de transporte para o prefeito, somente poderá ser resolvida em algumas situações com a troca dos ônibus, quando o município tiver recurso disponível para tal. O ano passado nós tivemos diversas reuniões com o sindicato. A gestão municipal, especialmente o senhor prefeito, ele tem uma abertura para o diálogo. Então, em todas as instâncias do governo, em todas as secretarias, a gente tem trabalhado em exercício de escuta. Todos os dias eu recebo na secretaria equipes de alunos que vão tratar sobre problemas de transporte. São anotados, são resolvidos, são escutados. Quando são situações que fogem ao nosso controle de resolver, nós encaminhamos para quem de direito para que seja resolvido, ou deixamos claro para o usuário do transporte, ou pai ou aluno, a situação por que nós não podemos resolver naquele momento. Então, em todas as situações, sempre prezamos pelo diálogo. O ano passado, sentamos muitas vezes com os professores. Em algumas dessas oportunidades, tratamos sobre a progressão que é feita anualmente para a mudança de nível de categoria. Nessa situação, nós, juntamente com o sindicato, determinamos o tempo em que faríamos a prova, já que nós teríamos durante o ano professores que completariam o seu tempo em vários meses. E nós determinamos que em dezembro a gente faria a progressão. Durante esse período, nenhum professor fez requerimento para a progressão no tempo que completava, motivo pelo qual nós não atendemos a progressão particularmente, individualmente, atendemos a categoria como um todo. Feita a progressão no tempo que foi combinado, fechado com secretaria e sindicato, nós fizemos o pagamento. Surgiu a discussão sobre o retroativo. Procuramos amparo legal para tal, ouvindo a Procuradoria do município, ouvindo o advogado competente para isso, nos foi esclarecido que a progressão acontece a partir da prova, motivo pelo qual a Secretaria não encontrou legalidade para pagar os meses passados. Esclarecimento dado nesse momento sobre o motivo pelo qual não foi pago a progressão retroativa. Ofícios que foram enviados para as escolas a respeito das faltas dos professores. No dia 14 de março, nós enviamos um ofício para toda a rede de ensino, aos senhores diretores. Solicitamos de Vossa Senhoria que sejam agendados com os professores ou funcionários que registraram faltas no primeiro período letivo, 29 de janeiro a 6 de abril, o procedimento de recuperação das mesmas, dando os devidos prazos para a recuperação até o final de abril e registrando o cronograma das aulas recuperadas para conhecimento dos alunos e dos pais. Quando recomendamos que sejam repostas as aulas ou dias de trabalho até 18 de abril, referente ao primeiro período, quando estaremos fechando a folha mensal de pagamento. A orientação se aplica às horas, atividades e formações ministradas pelo ME. Solicitamos que seja dada ampla divulgação da orientação junto aos interessados. Sem mais para o momento, nos colocamos ao vosso inteiro dispor. Cícero Duarte de Menezes, secretário municipal de Educação. Por que nós tomamos essa decisão? Eu ouvi muito tempo por muitos professores, o professor tem até o final do ano para recuperar suas faltas. Quem me fez o questionamento, eu pedi que trouxesse a lei que diz isso. Eu particularmente não encontrei.
Se eu encontrar, eu vou mandar esse ofício de outra forma. Porém, na linguagem diz até. Não diz que paga no final do ano. Até o final do ano. Nós não tínhamos, até então, muitas situações de faltas que viessem a comprometer o processo. Nós tínhamos professores que, eventualmente, por motivo de doença, por motivos particulares, tinham suas faltas, e a gente ia, em acordo com a escola, através do atestado da perícia médica. Eu não gostaria em nenhum momento de ter tomado essa decisão. Porém, algumas situações atípicas ocorreram. Professores que no primeiro período chegaram a registrar 19 faltas. 19 faltas corresponde a 76 aulas, tirando o direito sagrado de aprender dos alunos. E que eu não posso ficar sem dar uma resposta àquela professora comprometida, ou aqueles 99,99% comprometidos que nós temos, que sobem ao Barreiro do Jorge todos os dias para dar sua aula, e me perguntavam por que na escola X os alunos estavam sem aula. E muitas vezes os senhores e as senhoras que estão aqui não viram esses alunos na rua, porque a escola providenciou de todas as formas possíveis para que os alunos não ficassem à mercê da falta dos professores que não justificaram. Ressalto para os senhores que são casos mínimos, mas que não é por isso que nós deixaremos de tomar as providências. Nós tivemos no primeiro período 4 ou 5 casos na rede, alguns especialmente na Escola Antônio Paes de Andrade, e por isso as providências foram tomadas. Alguns professores fizeram a recuperação dessas aulas. Hoje, no pagamento deles, está saindo o ressarcimento. Fomos procurados por alguns, demos as devidas orientações lá na nossa sala, na secretaria, conversamos com esses profissionais, colocamos a possibilidade de recuperação até mesmo no turno noturno, formando grupos de estudos. Ficou acordado que, juntamente com a escola, onde a professora Maria Socorro de Menezes, diretora, está aqui, seria feito esse agendamento para a recuperação. Sugerimos quarta e quinta aula, nos dias quarta, quinta e sexta, que a escola só tem 4 aulas. Não foi providenciado, não foi procurado por parte do interessado para a recuperação das aulas. Não ocorreu. Encerrado o tempo, conforme o ofício, as faltas foram mandadas para desconto de todas as pessoas que tinham falta naquele período. Aqueles que recuperaram já receberam. Foram descontadas as faltas de sala de aula. Nós, em virtude do prejuízo para os alunos, e porque nós teremos que pagar a outro profissional, ou a esse professor, quando ele pagar essas aulas, porque nós precisamos manter os dias letivos, nós estamos ressarcindo a quem pagou. Então, o ofício se refere a isso. Se alguém tiver alguma legalidade de que falta de professor só pode ser descontada no final do ano e a legislação me for apresentada, cumprirei o que está previsto na legislação. No momento eu não consegui informações sobre isso. Ressalto, todos os diálogos foram abertos, a escola recebeu com antecedência, os professores ficaram sabendo, e quero dizer também que quando nós dizemos os professores, nós estamos nos referindo a uma minoria que apresentou faltas no primeiro período. Inclusive, eu enalteço o compromisso, a responsabilidade da maioria, a grande maioria dos nossos profissionais de educação, motivo pelo qual a educação tem conseguido os resultados que a gente percebe, que a gente vê todos os dias serem divulgados. Ontem mesmo a Prefeitura do Crato
me enviou ofício pedindo essa lei que foram aprovadas pelos senhores, pelas senhoras aqui, para que seja criado também lá, talvez com outro nome, o programa Crescendo com o Meu Município. Todos os dias nós recebemos mensagens, nós recebemos solicitações de trabalhos, de projetos que são feitos aqui e que outros municípios concordam e que querem fazer também. E isso eu divido com a coletividade, com todos vocês, especialmente com o poder público. Então são os esclarecimentos que eu tinha para fazer, de acordo com o que me foi solicitado em ofício. Obrigado. Dá a palavra agora ao presidente do sindicato, Francisco, para fazer os seus questionamentos. Vamos só dividir as falas, depois, pode ser? Bom dia a todos e a todas, né? Queria pedir ao presidente da mesa, da casa, para a gente dividir as salas para eu falar só na parte técnica, na parte do direito, né? E essa parte de negociações e tal foi feita mais pelo próprio presidente. Eu acho que seria oportuno que o próprio presidente ele desse os devidos esclarecimentos aos senhores vereadores e a todos os cidadãos, né? Inicialmente, cumprimentar a mesa, na pessoa do senhor Dr. Manuel Domingos, né? E como não tenho de cabeça o nome de cada um dos vereadores, tá melhor? Queria imensamente agradecer a oportunidade, dizer que nos foi feito o convite para dar alguns esclarecimentos e falar sobretudo da importância que é a Casa Legislativa, que é nada mais, como foi muito bem colocado pelo excelentíssimo prefeito, que é a Casa do Povo. Aqui é a Casa do Povo. Foram aqueles que foram escolhidos por vocês e nós, enquanto sindicato, falo aqui em nome do sindicato que represento, que tem um grande orgulho de representar da classe dos professores, que estaremos aqui para os devidos esclarecimentos tantas quantas vezes nos forem solicitados, né? Na oportunidade, me foi feito pedido pelo presidente do sindicato que fosse esclarecido acerca de uma reivindicação antiga dos profissionais, especificamente no que tange a parte do retroativo para a progressão horizontal dos profissionais, né? Na parte de negociação, como a gente mesmo esclareceu aqui, que vamos dividir as falas para que os momentos da negociação, o nosso presidente vai falar como foram conduzidos, né? E na parte do que cabe a parte técnica, para fazer alguns esclarecimentos até para os senhores vereadores que em alguns momentos procuraram o próprio sindicato pedindo solicitações do que seria essa progressão, não é verdade? Bom, mas sendo bem sucinta, até porque eu sei que aqui a fala para a gente explicar o que seria progressão horizontal ou vertical talvez levaria aí a manhã inteira, né? E eu sei que na verdade o assunto não é novo para os professores, né? Tampouco para o nosso excelentíssimo prefeito, mas para esclarecimento de alguns vereadores do que seria isso, né? A progressão horizontal, ela é os valores que são acrescidos no salário dos profissionais pelo tempo de carreira, certo? É a progressão para cada ano que esse servidor passe dentro da carreira, ele tem uma evolução. Ele não tenha, por exemplo, um achatamento e pessoas que, por exemplo, há 20 anos lá na frente, ganham o mesmo salário de quem acabou de passar no concurso, certo? Então, assim, você vai dar as devidas proporções dessa progressão nos seus percentuais, tudo conforme estabelece o PCCR,
que fique claro, todos os direitos que nós aqui debatemos estão esclarecidos aqui no PCCR, e obviamente que a gente sabe que o direito, ele é muito dinâmico, né? Às vezes a minha interpretação do que tem na lei, talvez não seja a sua, talvez não seja a do colega, mas isso é normal, os debates são normais, né? Para isso, por exemplo, essa Casa Legislativa, que é a detentora do poder de fazer as leis, né? Caso não haja, por exemplo, em determinado momento interpretação, vem aí a intervenção do judiciário, né? Para que faça a devida intervenção sobre qual o momento de interpretação, né? Inicialmente, a gente fala que, de fato, nenhum servidor público ele pode agir fora dos ditames do princípio da legalidade, né? Tudo quanto é devido para cada servidor, por mais legítimo que seja o direito de eu dizer de que qualquer servidor tem direito a uma evolução na carreira, tem que estar expresso na lei. Por mais que eu ache, por exemplo, que um profissional, seja ele professor, seja ele auxiliar de serviços gerais, ou motorista, ou qualquer outra profissão, por mais legítima e devida que seja o direito de ele evoluir na carreira, isso tem que estar expresso na lei para que isso possa ser garantido, né? E como foi esse direito que hoje a gente debate, ele está expresso no capítulo 7º, artigo 40 até o 47, ele é bem extenso, ele debate sobre o que seria essa progressão funcional, né? Inicialmente, nos foi colocado que, de fato, aqui no município, essa progressão, ela se dá por meio de provas, né, ao longo do período do profissional, que eu acho, inclusive, que é muito devido, né? De fato, isso serve como uma forma de um município saber a adequação para a evolução desse profissional à medida do que ele vai se aperfeiçoando na carreira, né? E isso acontece, de fato, assim no município. É feita uma provinha, né, aqui, e se eu estiver errado, o senhor me corrija, né? É feita uma provinha, e aí nessa prova são avaliados vários critérios, todos dentro dos requisitos legais, alguns já expressos aqui no PCCR, outros, inclusive, foi editado, salvo engano, um decreto municipal sobre as definições do que seriam, né, como se daria, inclusive, já agora em 2018, foi assim, né? O secretário, já foi o decreto aqui, já em 2018, falando sobre como se daria a prova já esse ano, né, os critérios. E, em geral, eles já são definidos aqui no próprio PCCR. A grande pendência, na verdade, que nós temos para que seja feito os devidos esclarecimentos, não é, que fique claro, né, se essa progressão foi dada ou não. Muito pelo contrário, vamos ser muito responsáveis no que nós vamos falar. Essa progressão vem sendo paga sim ao longo de todos os anos, isso é fato, né? Inclusive em várias outras gestões após gestões, esses valores são devidos aos profissionais, né? O grande debate em cima desse questionamento foi na última não, porque já houve esse ano, né? Acho que na penúltima progressão, que foi referente ao ano de 2017, que foi, ela tinha que ser iniciada em fevereiro de 2017, mas, assim como falou o nosso nobre secretário, como de fato o período de ingresso de alguns profissionais, eles variam, não são idênticos, não são em todos os meses, traria um certo custo, ou talvez, não sei o que palavra eu daria a isso, mas uma certa dificuldade para que a administração fizesse várias provas. E resolveu juntar num único momento, que eu acho, inclusive, algo pertinente. De fato, eu acho pertinente. Que, de fato, num determinado momento, faça-se uma prova e essa prova seja beneficiar todas aquelas pessoas que atingiram, conforme determina o Estatuto, a devida progressão, certo? O grande debate, na verdade, girou-se em torno de essa progressão, ela se dá, um ponto a ser esclarecido. Como começa a se contar, doutora? Por exemplo, o momento onde vai começar a contar a progressão, o tempo de carreira desse profissional, a partir do ingresso dele no concurso. E, de fato, isso nunca vai poder ser unânime no município, porque as pessoas
elas entraram no município através de concurso em períodos diferentes, em anos diferentes, em meses diferentes, né? Então, de fato, não vai haver dificilmente uma unanimidade, né? Eu diria que nunca vai haver uma unanimidade no período exato onde todo mundo vai evoluir igualmente na carreira. Não tem como. Porque tem gente que passou antes, tem gente que passou depois, novos concursos virão, né? Mas o que, no caso, a secretaria fez, no exato momento, ela fez, e isso realmente é legítimo, é devido. Ela fez uma prova num determinado mês, onde todo mundo participaria do mesmo critério, de forma isonômica, e aí cada um vai evoluir na carreira na proporção do tempo do seu cumprimento de trabalho, né? Então, assim, se a prova tinha que, alguns profissionais, e na verdade essa turma foi meio em torno de 32 pessoas, 32 professores, né? Eles tinham que evoluir quando eu digo evoluir na carreira de forma horizontal, né? Em fevereiro de 2017. Isso não foi feito apenas em dezembro, e o questionamento enquanto professores que vieram buscar o sindicato é se não era devido esse retroativo. No meu entendimento, sim, é devido porque eu adquiro a devida progressão na minha carreira quando eu marco o tempo da minha entrada no meu concurso. Então, se eu entrei em fevereiro de 2000, um exemplo bem esdrúxulo, se eu entrei em fevereiro de 2016 e um ano depois, fevereiro de 2017 faz um ano, fevereiro de 2018 faz 2 anos, e em 2 anos eu tenho meu direito à evolução, ele se dá especificamente no dia da minha posse, que é a assinatura do documento onde eu ingresso no serviço público, né? Inclusive, no próprio PCCR da categoria, ela fala no seu artigo 42, né, que, se me permitem a oportunidade de fazer a leitura, né, nos termos, fala o seguinte, que o ocupante, isso o caput do artigo, o ocupante de cargo de carreira do Magistério Público Municipal fará jus à progressão horizontal quando se encontrar na classe inicial ou em classe intermediária em seu nível de habilitação ou titulação, desde que cumpra os interstícios do artigo 44 e obedeçam os critérios específicos de avaliação, de desempenho e a participação em programas de desenvolvimento para a carreira, programas estes assegurados pela instituição. Pulando alguns incisos e alguns parágrafos, eu vou para o parágrafo 2º, que diz o seguinte: a avaliação de desempenho será realizada de forma continuada e sistemática, com registros anuais, completando a cada 3 anos uma nova etapa de processo de avaliação. Ou seja, na oportunidade, o próprio PCCR ele estabelece quando e como essa prova ela tem que ser feita, inclusive os critérios que essa prova tem que ser feita, certo? Já no parágrafo 3º, né, ele diz o seguinte, que decorrido o prazo previsto no caput, que eu li, desse artigo, e não havendo processo de avaliação, a progressão funcional dar-se-á automaticamente. Isso está aqui no PCCR, gente. Então, o que eu estou querendo explicar aqui para os nobres legisladores, né? Acredito que os professores eles já têm esse PCCR de cor, né? Que de fato a progressão ela tem que existir, eu acho legítima, inclusive, para que haja um desenvolvimento e haja a necessidade do próprio profissional ele ter o interesse em desenvolver-se na carreira, né? E a partir daí dá-se a devida proporcionalidade do que cabe os percentuais como se define aqui. Mas isso tem que ter um limite para até toda essa prova seja feita, e caso ela não seja feita, o próprio PCCR ele estabelece que ela tem que ser dada automaticamente. Aí você me pergunta assim, então doutora, se em fevereiro de 2017, que foi quando os profissionais eles estavam aptos a receber o benefício, não foi feita a prova, nem em março, nem em abril, nem nos meses seguintes, isso não teria que ter sido dado? Sim,
E quem está dizendo isso não sou eu, é o próprio PCCE que fala isso. Com relação ao pagamento, mas aí você diz o seguinte, mas doutora, mas essa prova realmente foi feita, ela foi feita em dezembro, certo? Mas assim, o período de onde você adquiriu o direito foi em fevereiro. Eu posso fazer a pergunta, doutora? Assim, eu não compreendi bem. Pois não. Quer dizer, existe um concurso para progressão, mas se o professor não fez, ele tem direito à progressão? Sim, é o que está dizendo. Então por que fazer um concurso? Não é bem concurso, é só uma provinha de avaliação, para que isso não se dê, por exemplo, você só entregar ao professor sem que ele dê um certo... E também deve ter os critérios de quanto tempo de serviço, qual área... E é como eu mesmo esclareci. Essa prova ela é feita, digo e repito, né? Eu acho inclusive ela legítima, para que, por exemplo, o profissional ele não receba de forma, vamos dizer, sem nenhum critério, não há exatamente, de forma aleatória, sem critérios, para que o próprio, é uma forma dessa prova de o próprio professor ele evoluir na carreira. Ele já sabe que de tempos em tempos vai haver um critério, um processo, não seria nem um concurso, mas um processo de avaliação, né, que o próprio município faz. E nesse processo de avaliação, os próprios critérios são determinados pelo secretário de Educação. Inclusive, esse ano já teve um decreto municipal onde foram feitos esses critérios. Mas caso essa prova não seja feita, já que para que não haja prejuízo do profissional, ou a prova tem que ser feita, ou ela dá-se automaticamente. No caso especificamente do município, essa prova aconteceu, ela foi em dezembro de 2017, né? E o nosso entendimento é que ele tem que ser dado retroativamente ao período que esse profissional ele constituiu-se do direito, porque foi a data que contou do tempo que ele ingressou no concurso. Inclusive, em alguns ofícios enviados ao ilustríssimo prefeito municipal, eu vou deixar você falar. E também ao secretário de Educação, de fato, foi colocado, como o nobre secretário esclareceu, que no entendimento deles, realmente não seria devido, porque a própria lei não fala em pagamento retroativo. E no meu entendimento, é muito simples esse esclarecimento. Obviamente que a lei não fala em pagamento retroativo, porque a própria lei, ela faria um contrassenso. Ela daria o direito ao profissional em adquirir o benefício, mas ela tiraria do professor o direito de adquirir, dizendo que essa prova poderia ser adiada. E aí, se eu dou de certa forma essa oportunidade para o gestor fazer isso, por exemplo, não precisaria então fazer em 3 anos essa prova. Eu deixo para fazer a prova lá 10 anos depois, né? E naquele momento eu dou o benefício ao profissional. E o entendimento não é esse. A linha de raciocínio do PCCR não é essa. Né? Ele é um plano que ele regulamenta a carreira de profissionais da educação e ela tem que valorizar o profissional. Se essa prova não é feita e em virtude disso não é dado o percentual para o profissional, ele não vai evoluir nunca. Né? Inclusive, também é oportuno falar que se eu, por exemplo, vamos supor que em fevereiro de 2016 ingressei no concurso, fevereiro de 2017 fiz um ano de concurso, em fevereiro de 2018, né, eu tivesse direito, um exemplo, né, tivesse direito à evolução na carreira e isso não fosse dado, só fosse dado, vamos supor, 2 anos depois, então essa data vai começar a contar a partir de quando? De quando eu entrei no concurso ou de quando é feita a prova? Porque se assim for, vai ficar ao critério do gestor municipal, seja ele quem estiver à frente da gestão municipal, a vontade de fazer a prova quando bem entender, e aí sempre vai haver o prejuízo de tempo para o profissional, ele nunca vai evoluir na carreira, né? Então, assim, feitos os devidos esclarecimentos, até porque, como eu disse, a nossa fala vai ser dividida, eu quis falar nesse critério técnico, né, que é o nosso entendimento enquanto judiciário do PCCR, entendemos e agradecemos a oportunidade de todos os vereadores de nos escutar, de fazer... Tá com frio? Tá com frio? Tá à vontade, não? Tá à vontade.
né? Agradecemos a oportunidade dos nobres vereadores de nos escutar, dizer que estamos aqui, inclusive do senhor excelentíssimo prefeito que se fez presente na oportunidade. Estaremos aqui tantas quantas vezes nos forem solicitadas, porque antes de mais nada a gente entende que hoje o legislativo no Brasil, ele tem como fazer a diferença no nosso país. Aqui é a casa do povo, né? Estão aqui presentes aquelas pessoas que foram eleitas por vocês e que de fato hão de fazer o melhor por todos. Apesar de que nós entendemos que de certa forma estão todos limitados na intervenção disso, até porque a lei foi votada, tá aqui, ou seja, o trabalho de vocês é fazer a lei já está feita, né? O executivo de executar, que segundo seu entendimento não cabe nas devidas proporções do que a gente colocou, e aí como houve, na verdade, um processo de negociação onde não houve esse entendimento do que é devido, o que não é, a nossa interpretação é uma, a do gestor municipal é outra, aí cabe agora ao judiciário fazer as devidas intervenções. Apesar de que, já deixo meu apelo aqui, eu acredito que todo momento é momento de negociação, estamos aqui absolutamente dispostos, né, e aptos. Eu inclusive até estiquei um pouco o prazo para que a gente pudesse ir ao judiciário questionar isso, até porque a gente entende que o papel do sindicato é justamente esse, é negociar, é intervir, é participar, é fazer o debate, né? E mais uma vez agradeço a oportunidade de todos, né? Dizer que foi uma imensa honra de estar presente aqui, né? E tantas quantas vezes seja necessário o meu papel em se falar, eu me farei presente. Quero agradecer aqui aos professores, dizer que eu tenho uma imensa honra de representá-los, né? Dizer que tenho imensa honra de saber que vocês sim são pessoas, são profissionais que podem mudar a situação que o país se encontra, e dizer que estamos à disposição enquanto sindicato para os devidos esclarecimentos. Pessoal, se tiver alguma pergunta para a doutora? Então, assim, bom dia a todos. Eu quero cumprimentar aqui a mesa em nome dos professores que compõem, de certa forma, essa casa legislativa. Cumprimentar também aqui os nossos professores, os motoristas, o senhor prefeito, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, conhecido como DEI, né, Manuel Domingos. Eu estava procurando DEI ali, encontrei Manuel Domingos. Mas assim, pessoal, essa questão do retroativo, a gente, como sindicato, a gente imaginava que não ia precisar dessa grande, vamos dizer assim, desse grande embate, até para ir para questões, vamos dizer assim, no judiciário. Por quê? Porque em outras ocasiões isso aconteceu e nunca os gestores, ou o gestor que estava na época, se negou a, vamos dizer assim, fazer esse pagamento referente ao retroativo, né? O último, vamos dizer assim, que a gente pode citar é uma avaliação que aconteceu em 2015, e ela foi feita depois de 1 ano e 4 meses. Mesmo assim, o gestor não se negou a pagar o retroativo. E como a doutora disse, então assim, como é que vai ter, vamos incluir retroativo, está lá no PCCR, e então é a garantia dessa lei? Por que interstício? Por que dizer que na classe A é automaticamente, na classe B é quando completar 3 anos, que é a questão do probatório, e aí faz essa avaliação, com mais 4 anos para a classe C, então não precisaria o artigo referenciar essas questões. Esse é o entendimento do sindicato. Eu acho que o entendimento dos senhores professores. Então, assim, com relação, senhor presidente e demais vereadores, como já foi citado aqui, só para não estar só se prolongando a respeito dessa questão, em fevereiro de 2017, vamos dizer assim, a maioria desse grupo de professores, que eles vêm lá do concurso de 2000, que assumiram em 2010, aí já passaram 3 anos, e agora estava completando os 4 anos da nova progressão.
Então, assim, com relação a isso, por exemplo, quem completou o seu período só em julho, então, que receba, no nosso entendimento e da nossa assessoria jurídica, os 3 ou 4 meses para chegar em dezembro. Mas o pessoal que completou, vamos dizer assim, o seu tempo em fevereiro, esse pessoal tem sim direito a esse retroativo. Houve conversas aí, conversa de meio de rua, não precisava nem citar aqui, mas que, assim, não, nós encontramos por aí, professor, o senhor prefeito, e ele disse assim, não chegou nenhum requerimento, nem individual. Agora, senhor prefeito está aqui presente, e senhor secretário, acho que tem uma saidinha. Não podem negar que essa cobrança, que acontecesse essa prova, foi feito desde quando o senhor secretário assumiu, vamos dizer assim, assumiu em dezembro, né? Vamos dizer assim, porque a questão de estar passando, né? A questão de um para outro, né? Já começou a fazer os seus trabalhos, mas na primeira reunião que nós tivemos, nós já cobramos isso, o senhor secretário e o senhor prefeito, sempre também, quando a gente nos encontra nossa, a gente cobrava. Professor, então cadê o requerimento? Nas outras, professor, mas nas outras, a gente se reunia, cobrava, e eles fizeram isso em dezembro, como já foi dito aqui. Agora, a questão é com relação a esse retroativo. E aí, assim, a gente não queria esse embate, a gente queria terminar a gestão, né? Mas nós somos sindicato, eles são gestão, então o entendimento deles é o entendimento nosso. Então vamos ver aí como é que a gente resolve. O juiz aí vai ver quem é que está com a razão, né? Mas, assim, as questões só avisando aqui, eu acho que os professores notaram que os encontros com o gestor, ele deu uma pausa muito grande. O gestor pode até comentar depois por que isso. Porque, assim, por causa dessa questão de retroativo, sei lá, os professores perguntavam, presidente, vamos receber o retroativo? Vão sim. Como se eu fosse até o gestor, né, para pagar. Não, vocês vão sim, até tendo como, vamos dizer assim, conhecimento de todos os outros retroativos que a turma recebia. E aí, no mês de... Deixa eu só ver aqui uma coisa, viu? Quando foi... Olha, quando foi no dia 21/3, em janeiro, a gente teve alguns embates, algumas questões, algumas discussões. No dia 21/3, eu enviei um ofício ao senhor prefeito, colocando para ele a pauta de reivindicação da campanha salarial 2018, que todos os sindicatos, as categorias fazem isso. E na oportunidade, a gente solicitava uma audiência com o senhor prefeito. Nós colocamos até uma data, por exemplo, de 21 a 28, para tentar ele se organizar e ver o que é que ele ia colocar de resposta para a gente. Ficou assim: o Sindicato dos Professores Municipais de Farias Brito vem, através do presente, caminhar em anexo a pauta de reivindicação da campanha salarial 2018, que foi deliberada em Assembleia Geral, e na oportunidade solicitamos uma audiência com o senhor prefeito e com toda a categoria de professores, entre os dias, colocamos até uma data, de 21 a 28 de março, onde apresentaremos uma proposta de reformulação do PCCR, bem como as discussões a esse respeito, entre outras questões. Encerrando, certo que seremos atendidos, o que não fomos, não sei porquê, depois ele pode dizer, afirmar. Reiteramos nossos votos de estima e consideração. Isso no dia 21/3 de 2018. Esperamos resposta. Não, porque ele não pôde nesse período. Vamos dar mais um tempinho. Quando foi, nós realizamos uma outra assembleia, agora no mês de abril. Para mandar outro ofício. Nós realizamos uma outra assembleia no mês de abril, no dia 21, onde novamente a gente, junto com todos os professores que estavam presentes, é claro. Eu só quero aqui, assim, passar para vocês, que não transpareça
né, nem para o senhor prefeito, mas eu sei que ele e o senhor secretário, que eles são pessoas, vamos dizer assim, que entendem essa situação, que esse embate não é só porque o professor NEM, né, vamos dizer assim, é de partido A ou partido B. Nós estamos aqui até o final, né, até o próximo ano, a gente está defendendo sim o grupo dos professores até o final. Assim, no dia 21, nós realizamos uma assembleia extraordinária. Novamente, o Sindicato dos Professores, entidade representativa dos professores municipais, vem por meio deste, de acordo com o que foi discutido e deliberado em assembleia, no dia 21 de abril de 2018, solicitar uma audiência com Vossa Senhoria e com toda a categoria de professores, entre os dias 8 e 20 de maio de 2018, onde apresentaremos uma proposta elaborada em reformulação do PCCR, bem como discussões sobre o reajuste do deslocamento, dentre outras questões que diz respeito à nossa categoria. No aguardo de sua manifestação, subscrevemos atenciosamente o Sindicato dos Professores, presidente Francisco Pereira Silva. E assim, senhores vereadores, como a gente não obteve nenhuma resposta do senhor prefeito, e aí assim, eu nem também fui solicitar ao senhor secretário não, né? Porque, olha, se o senhor prefeito não está dando nenhuma resposta com relação a esses ofícios, então assim, tem alguma coisa na gestão que eles não estão concordando com o posicionamento do sindicato. Eu ouvi aqui, ouvindo as palavras do nosso nobre vereador Chicão, os professores têm sim, você sabe que toda categoria, eles têm sim reivindicações, tá certo? Você enfatizou uma questão, vamos dizer assim, crucial, mas é pesada, a questão da greve. A questão de greve tem que ter responsabilidade, tem que ter um grupo de comando, você sabe disso, você está vendo aí a questão dos caminhoneiros, né? Assim, mas nem por isso, a gente está sofrendo, por exemplo, falou-se em isonomia, falou-se que esses são os professores, o nosso secretário disse, os professores, enobreça aqui, não foi bem com essas palavras, o grande grupo de professores que tem um compromisso. Então, senhor secretário, converse com o senhor prefeito, está aqui, ele pode dar o posicionamento dele, assim, e por que nós achamos que esse grupo isonômico, vamos dizer assim, são igualitários, e eu estou me negando a pagar um total, pessoal, que chega em torno de R$22 mil por aí, para esse grupo de professores. Até os professores que fizeram a prova depois, que, claro, a gente conversou com os secretários, presidente, pode enviar, mande só o nome dele, diga a eles que vêm aqui dar o nome, que eram aqueles que tinham perdido a prova. Tudo. Esses professores já disseram que eles compreendem, que fizeram depois, não tem o direito, se a gente for ao pé da letra, né? Agora, esses outros professores, eu não entendo. Porque precisa, se eu digo que o grupo de professores é o grupo que defende o município, é o grupo que está à frente da educação de Farias Brito, aí eu deixo um grupo de 32 professores sem receber o retroativo. Esse retroativo está em torno de R$660 para cada um. Esses professores me disseram, professor, se eles fizerem o compromisso de pagar mensalmente uma pequena parcela, nem que seja dividido em 5 vezes, 6 vezes, sei lá, a gente aceita. Agora, a gente não aceita perder. Né, só para mim não esquecer, só uma pergunta que depois é que eu vou... O auxílio deslocamento, teve algum aumento para aqueles professores que se acordam cedo, como o secretário zela muito pela educação e pelos profissionais? Aquele professor que se acorda às 5 horas da manhã para fazer um café do seu filho, para se deslocar lá para o Barreto do Jorge, por exemplo. Ele teve algum aumento no auxílio de deslocamento? Não, infelizmente não. Esse auxílio de deslocamento, ele vem, vamos dizer assim, desde quando foi, vamos dizer assim, incluído nessa questão e votado que é um projeto de lei, né? Votado pela Câmara, ele continua. Assim, basicamente de 0 a 5 quilômetros, vamos colocar nisso, né? R$50
Acima disso, de 5,1 a 10 quilômetros, vamos dizer assim, R$75. Acima de 10 quilômetros, R$100. Esses professores, assim, eu quero, principalmente os professores, eu sei que são de cidades vizinhas nossa, mas está aqui na nossa educação, e está ajudando a nossa educação. Então, esses professores são nós todos, são verdadeiros guerreiros, mas esses professores já estão gastando o salário deles. Se a gente fizer esse acompanhamento de R$100, para vir do CRAP para cá, claro, professor, tenha calma, é só do limite para cá, é só do limite mesmo. Essas contas que nós estamos fazendo é do limite, pegando do limite de Farias Brito para cá mesmo. Limite do Farias Brito e Crato. Então esse pessoal estão tirando do seu salário para gastar com deslocamento. E mesmo assim eu concordo com o que foi colocado aqui pelo senhor secretário. A educação, ela está dando um salto agora. Os professores, senhor secretário, eles precisam, como diz o outro, acompanhar esse salto, né? Porque senão o salário nosso, ele vai ficar, vamos dizer assim, muito a desejar. E assim, só tomando como base a questão dos ofícios. Professor, para que esses tanto ofício? Se o prefeito não deu nenhuma resposta, porque a gente queria mostrar, porque alguns vereadores aqui, já tinha a gente comentando em rua, eles perguntam: professor, cadê o tal da reformulação do PCCR? Que o professor disse que pelo menos ia apresentar a proposta. Alguns professores, até no grupo dos professores, colocou: seria bom, vamos dizer assim, uma paralisação para a gente estar todo mundo lá, ora, mas hoje, vamos dizer assim, apresentar a proposta que a gente tem construída, tá certo? Essa proposta que nesse PCCR agora, entre a questão do deslocamento, que não fala, aí vê, e como é que faz? Vê aí com esse outro projeto, aí é onde a gente quer o apoio dos senhores vereadores. Assim, eu não quero aqui, eu quero, como sindicato, eu não, o sindicato quer sim o apoio de todos vocês. Nobre vereador, Chicão da Canambrava, desculpa aí, viu, Chicão? Do nosso nobre aqui, também representando a Serra, né? Todos vocês, a gente tem o envolvimento de todos vocês nesse projeto, porque assim, na nossa colocação, a gente fez o seguinte: nós fizemos quero dizer aqui que também as informações que foram pedidas ao senhor secretário com relação ao grupo, para a gente junto, vamos dizer assim, organizar o enquadramento, a gente fez umas 2 reuniões que a turma não puderam participar. Não sei o que aconteceu, né? Entendeu? Por exemplo, eu até peço desculpa porque uma a gente realizou à noite, né? Mas assim, é porque todo mundo trabalha manhã, tarde. Aí a outra vez que a gente pode pegar os professores é também no sábado, né? Aí fica complicado. Ou se dispõe, né? Quando fizer parte desse grupo, ou a gente se dispõe e a gente fica deixa a desejar. Não tem como, certo? Então assim, pessoal, a gente aproveita também, rapidinho aqui a questão aproveitando essa oportunidade, para a gente deixar a proposta de reformulação aqui, alguns pontos, que vocês viram que a doutora falou só na questão da prova de desempenho, vocês viram que como levou muito tempo, né? Entendeu? Mas assim, bem explicado, bem, vamos dizer assim, comentado, para que tenha entendimento com relação a essa questão. Então assim, outro ponto, vamos ver se fica melhor. Alguma pergunta dos senhores, para a gente não ficar só falando com relação a isso? Façam pergunta com relação ao retroativo, alguma coisa? Pronto, para ver se não fica tão, né? Bom dia, né? Bom dia. É porque assim, o secretário Cícero Menezes, ele falou que foi entrado em consenso com a classe, com o sindicato. Então eu não estou entendendo muito, porque se teve uma reunião, todo mundo concordou e uns não concordaram, foi isso? Eu não... Não, é assim, eu acho que houve um equívoco do senhor secretário e do senhor prefeito. Na reunião, concordou-se assim, ia realizar a prova,
isso, se eu não me engano, foi no dia 1º de dezembro, essa reunião de 2017, concordou-se que ia acontecer a prova, mas que não foi cogitado nada em relação a retroativo. Até porque sempre as gestões, como já foi colocado aqui, eram pago a questão do retroativo. Por exemplo, não se colocou-se, por exemplo, quando os professores perguntavam a relação ao retroativo, querendo bagunçar gestão nenhuma, porque senão é o papel do sindicato. Mas nós afirmando, tendo por base outras gestões que aconteceram e que o senhor prefeito sempre fez parte. Então, assim, não houve esse acordo, não. O senhor secretário não tem essa ata, entendeu? É isso que eu ia perguntar. Nós não temos essa ata registrada também, né? Eu me referi à negociação para a prova. Certo, pronto. Então é isso, pronto. Então eu entendi errado. É com relação à Porque, assim, prova. como se tivesse feito. Não foi assim, cogitado nada com relação a retroativo. Que não sei, se a gente pelo menos tivesse na nossa mente alguma coisa que esses professores, mesmo para professor é coisa pouca, mas essa coisa pouca faz falta a salário de qualquer um, não é só de professor, né? Mas a gente já tinha colocado isso em pauta, né? Se a gente pensasse que ia acontecer essa situação, o que nós nunca, por mais assim que a gente tivesse um pensamento negativo, pensaria que o senhor prefeito não ia pagar essa questão do retroativo. Mais alguém pode ir? Senhor presidente do Sindicato dos Servidores, professores, melhor dizendo, a gente ouviu que em algumas gestões passadas foi pago retroativo. E lembro muito bem que o hoje prefeito, que ao longo do tempo tem demonstrado a transparência na sua gestão, era o procurador do município. E foi observado que tudo foi de comum acordo com a procuradoria do município, essas orientações até agora não resolvidas esse pagamento. Porque hoje o doutor Zé Maria, prefeito, que na época deve seguir o que atual está, seguiu a orientação de pagar, mas também sabe-se que tem a decisão do gestor. Por que agora o próprio prefeito não fez essa questão do pagamento? Chico, eu acho, senhor prefeito, ele está no recinto. Enquanto o prefeito vem, eu não sei se é o secretário que vai responder, eu vou fazer outra pergunta, porque aí vai tentar as respostas. Pode ficar. Assim, o plano de cargos de carreira dos professores, quando foi a última atualização? 2006. Porque eu lembro que na gestão passada não chegou nada aqui. E nós fomos, não sei se vocês se lembram, a doutora e você, fomos um grupo de vereadores isso, na gestão passada lá. E vocês já estavam começando as questões de inovação, de atualização do PCC. Eu achei interessante porque vocês estavam preocupados com toda a categoria e fazendo reuniões. Dali para cá já está quase tudo pronto, faltando pouca coisa para se apresentar. De certa forma, assim, o que a gente tem, vamos dizer assim, o que a gente de proposta, por isso que a gente até colocou aqui, né, proposta para o PCCR, né, porque, assim, todos nós sabemos, a gente dá as propostas, mas na verdade quem elabora, Só colocando, assim, que no próprio PCCR ele estabelece que essas mudanças, quando vão sendo feitas, tem que ter a parceria com a administração municipal, porque assim, a gente enquanto sindicato, obviamente que vê a questão da categoria, mas a gente sabe que tem outros detalhes que tem que ser levado em consideração, as questões fiscais, questões financeiras, a questão de colocar, por exemplo, todos esses pontos que a gente considera que é relevante, se a própria administração tem condições de arcar
com os custos disso, né? E por isso que no próprio PCCR estabelece que essa comissão seja feita entre profissionais do sindicato, da categoria e a administração, porque senão fica muito no plano das ideias. Tipo, a gente quer melhorar. Obviamente que o profissional ele quer melhorar quanto mais melhor a sua carreira. Mas aí, será que é devido isso na realidade fática do município, nas questões fiscais do município, né? Alguns pontos mais relevantes, que são os que são mais gritantes para a categoria, é essa questão do deslocamento, até porque a gente sabe que, por exemplo, de um ano para cá, o valor do litro da gasolina quadruplicou, né? E também questões um pouco mais urgentes, que é também com relação a essa questão de progressão, né? Que nos outros municípios ela se dá, por exemplo, de 2 em 2 anos, um valor percentual, um exemplo, 2% a cada 2 anos. Aqui ela vai aumentando ao longo do tempo, o que, por exemplo, meio que desvaloriza o profissional, né? São sei lá, 2 anos, aí depois 3, aí depois 5, né? Isso, 3, 4, ou seja, aumenta o tempo de trabalho do profissional para que esse percentual seja dado. Mas, de início, de fato, como a senhora colocou, foi colocado que esses são a ideia do sindicato. Se isso vai passar ou não vai passar, se, por exemplo, se seria relevante o encontro com a administração municipal, na pessoa do secretário de Finanças, do próprio secretário de Educação, para a gente discutir esses pontos, para que também não fique a gente nadando e ficando na praia, porque de certa forma vem o projeto para cá e não está fechado, né? Então, assim, a ideia estão no plano das ideias. E, na verdade, como eu comentei na minha fala, a gente entende que alguns pontos o legislativo ele está realmente impedido de ajudar os profissionais, porque, de fato, o PCCR já foi votado, o trabalho de vocês já foi feito, né? Se há hoje um embate quanto ao pagamento ou não, cabe ao judiciário, né? E, como eu disse, ao próprio executivo, caso ele entenda que queira fazer a negociação ou não. Mas alguns pontos, por exemplo, que na verdade a gente apela para o legislativo, é de fato na modificação para a melhoria do PCCR. E aí sim pode ter a intervenção direta e concreta de cada um dos vereadores para melhorar as condições de trabalho dos profissionais da educação. Pronto, só para fechar, é interessante que haja mesmo logo um acordo entre sindicato e prefeitura e gestores. Então, já que Farias Brito vem se destacando com a Escola Nota 10, merece que o PCC esteja atualizado e dentro das mais... Pois diante das mais diversas cláusulas que possa vir beneficiar o professor. Que atenda, vereador, as conquistas dos professores que tanto clamam, né? Isso. Então, essa é a oportunidade, senhor secretário, de se juntar sindicato, gestor, todo mundo da educação e atualizar o PCC para que fique em condições de escola nota 10 também, que o município vem se destacando. É uma premiação para o professor também. Se Brandeira, só assim, colocando rapidinho, assim, a gente está basicamente com esse PCCR, claro, como a doutora colocou aqui, é uma proposta que vai para a gestão, né, que tem que ser analisada, tem que ser essa coisa toda. Mas a gente, com responsabilidade também, quando a gente coloca, professor, e essa questão, por exemplo, se surgisse aí a pergunta, e esse embate nas contas da gestão, vocês têm? Temos. Nós temos sim. Nós temos sim quanto é que vai se gastar com relação a esse aumento. Mas assim, a pergunta com toda sinceridade, esse deslocamento merece ou não ter vamos dizer assim, um reajuste, pessoal? Hein? Assim, por quê? Porque já se perdeu demais. Veja só, a gente colocando, e nós vamos colocar uma base, viu, professor Issa Brandeira, e vereador Chico da Betânia, e demais vereadores e senhor prefeito. E isso é com base, esses percentuais que a gente fez, eu convidei até o professor Ricardo, Éder estava presente, professor Antônio Alves Freire, o Mundinho, né? As meninas, Joelma, mas ela disse que não, porque não poderia participar, né? Aí tem o professor Kim também envolvido nessa questão. Mas assim,
senhor secretário e senhor prefeito, nós precisamos de alguém que vá para esses encontros, para a gente fechar essa questão do enquadramento, para colocar para votação, não sei qual é o pensamento do senhor prefeito, o pessoal das finanças, porque senão, como a doutora disse aqui, e alguém colocou aí, senão fica esses números jogados por jogado, né? E esse embate vai até quando? Do deslocamento a gente sabe, mas tem outras situações aí, por exemplo, graduação. Eu lembro, senhor prefeito, e tem mais vereadores aqui, desculpa aí, senhor prefeito, está citando sempre o seu nome, mas eu lembro de uma primeira reunião que nós fizemos em 2017, o senhor disse assim: professor, deixa pelo menos eu situar meus pés no chão, eu estou a assumir agora. A gente já estava cobrando, né, algumas situações, assim, tentando ajudar a gestão, porque nós perdemos 12%, pessoal. Ao longo desse tempo, nós perdemos 12%. E esses 12% nunca retornou. E eu quero dizer aqui perante a vocês que o senhor prefeito vai assumir. Ele disse que nesse mandato dele, ele ia, vamos dizer assim, restaurar esse percentual, essa perda de 12%, que, vamos dizer assim, é muita coisa, né? É muita coisa. A gente tinha, antes, vamos dizer assim, na graduação, tem a graduação 10%, a especialização 15%. E aí, teve um ano ocorrido aí, você lembrou, Ana Dail? Não. Teve um ano aí, na gestão do ex-prefeito aí, Dr. Vandervel, né? Questão financeira, né? Convidou o sindicato, e aí, não foi o sindicato que concordou, não. Deu logo um embate, um corte de 12% do salário. Era naquele período, na verdade, que apareceu, vamos dizer assim, muito dinheiro né? E aí teve um aumento, e a retirada dos 12%, basicamente assim foi sentido depois. Agora, o que nós queremos, pelo menos, é que a gente retorne, ganhe esse 12%, readquire esses 12%. Porque assim, alguém pode dizer assim: mas por que o sindicato aceitou? Por que não foi para a rua? Agora, está vendo aí, senhor vereador? Por que esse sindicato no tempo não foi para a rua? Porque é complicado. Mas não era o direito de vocês, professores? Era. Mas ainda hoje, tá certo? As manifestações, eu acho que algumas paralisações vocês viram aí, a nível nacional, e a gente fazendo parte, e que alguns dos nossos grupos de professores, mesmo assim, não participavam, né? Mas assim, o mérito na questão hoje é tentar recuperar esses 12% que a gente perdeu. E aí assim, só rapidinho aqui para fechar, para não tomar mais tempo de vocês com relação a isso. Então assim, senhor presidente, eu agradeço assim pela disposição que você deu para a gente até tocar nesse assunto que não era do PCCR, mas assim, então desrespeitou o que estava, não, mas aproveitamos a oportunidade aqui, né, que tal o senhor secretário, o senhor prefeito, e para a gente repassar as nossas, vamos dizer assim, propostas de reformulação. Na nossa proposta, pessoal, rapidinho, viu, Adair e demais companheiros aí, Fabinho, companheiro de luta aí de muito tempo, da famosa Pronfab, era isso, Fabinho? Chico Dantas também, que não está aqui, mas foi um companheiro aí muito, né, fundador, Cláudia, Betiza, enfim, Bruno está ali caladinho, mas é bem atuante com relação a essas questões, a nossa professora Daniela, o próprio secretário, né, assim, que não podemos deixar de fora, e não podemos se esquivar da gestão, porque se a gente se afastar muito, como é que vamos conseguir alguma coisa, né? E sempre... Presidente, eu só tenho uma proposta de para Vossa Excelência, nota ela. Nós aqui nenhum somos contra o salário do professor, nós desejamos bem
aos professores, porque é quem faz a educação do nosso município, mas nessa discussão todinha que nós estamos aqui, hoje só quem pode resolver que é o gestor, que é o prefeito, né? Eu peço a Vossa Excelência com todo o respeito, porque nós estamos com as autoridades aqui presentes na nossa discussão, porque ele é que pode decidir, junto aqui com nós, todos aqui, e ouvir a palavra dele, o que é que ele vai citar para nós aqui, para nós saber o que é que vai se passar nessa vida. Pronto, eu acredito que daqui a pouco ele vai dar seu parecer, sei lá, né? Então assim, mas eu Chicão, só aqui como a gente vai apresentar a proposta, na casa, como disse aqui a advogada, e o próprio prefeito, o seu secretário, a Casa do Povo. Então nada melhor do que a Casa do Povo para apresentar essa questão também da reformulação do PCCE. E nós vamos fazer assim, nós vamos mandar, viu, Chabraneira, Preta aí, assim, desculpa aí pela questão do apelido, né, Chico da Betânia. A gente vai mandar essa proposta para vocês. Então, é claro, para vocês analisar como legisladores, né? É claro também que a gente vai enviar essa proposta para a Secretaria de Educação, né? E quando chegar na questão dos enquadramentos, que nós colocamos os percentuais aqui, entendeu? Agora, a gente queria, como eu sempre escuto os comentários de Eliton, né? Vamos dizer assim, bem, vamos dizer assim, concreto, os comentários dele. Professor, mas eita negócio demorado, como diz Daniel, né? O negócio demorado. Você entrou em 2013, já começamos em agosto com essa questão de reformulação e até hoje não saiu. Mas eu quero dizer para vocês que não depende exclusivamente só de nós, companheiros professores, tá certo? Mas nós estamos, viu, Elton? A gente está com a nossa proposta construída, faltando a gente repassar, viu, Elton? A gente, só rapidinho você aí, a questão do deslocamento, demais professores, Ricardo e outros aí, a gente na proposta colocou assim, ó, fechando aqui, viu, pessoal? Só mais um minutinho, fechando. De 2 a 5 quilômetros, a gente colocou que fosse porcentagem na classe inicial do PEB 1, professor de educação básica 1, ou seja, pegando, viu, secretário, o valor com relação ao Fundeb, né? Tá certo? Do inicial lá, do chamado piso. Porque senão em cima do salário aí não tem como gestor nenhum aguentar essa situação. De 5,1 a 10 km, 10%. Acima de 10 km, 15%. Feito esses valores, tá certo? Tem que dar o embate, rapidinho nisso. O valor atual. Não, a partir do limite. Isso é a partir do limite do município, porque assim, acho que a própria lei de deslocamento, o senhor prefeito pode falar aí também, né? Ele fala disso. Então assim, nós colocamos, só aqui, viu daí, rapidinho, ó, diz assim, parágrafo único. Não, artigo, eu nem coloquei o artigo que vai ser implementado. Os membros do magistério municipal que exercerem suas funções distante do seu local de moradia, exigindo seu deslocamento em transporte não financiado pelo município, ou seja, vai ônibus, né? Fará jus a uma ajuda de custo conforme tabela a seguir. Parágrafo único. A ajuda de custo de deslocamento será devida nos trechos correspondentes ao deslocamento dos limites do município. São essa. Claro que aí vai passar pela mão do gestor, né, e ver essa situação. Então assim, mas só rapidinho, pessoal. Fechando aqui. Esse total que estava sendo gasto hoje, o valor atual com deslocamento é 10.250. Certo? A gente tendo 38 professores, basicamente, vamos dizer assim, nesse total de 5%, 18 professores em 10% e 70 professores em 15%. Né? Esse 70 aqui, o embate é bem maior, né? É assim, o valor da proposta, essa proposta com isso passaria a 17 mil. Né? Por isso que assim, é claro, é só proposta, né? O sindicato não tem poder de fazer projeto nenhum para enviar para vocês, não. E fechando, então isso dá uma diferença de 7.182, né? Tá certo? Isso, claro, valor, né, mensal. Certo? Assim, alguma pergunta, Chico? Eu quero parabenizar você, né, pela sua garra e coragem, porque é muito difícil você estar à frente representar o grupo de professores.
Nós sabemos que os professores são assim... Não é desunida. É porque eu como eterna professora, né, ainda hoje os professores me têm, não como vereadora, como professora. E eu escuto muito isso. Então, é difícil para a Onense, o representante, ele escuta muito e pode fazer pouca coisa sozinho, não é isso? Então, senhor prefeito, com toda a categoria, com toda a maestria que Vossa Excelência tem perante a frente do nosso município, você como uma pessoa sensata, que escuta, que analisa, que não bota o pé adiante então veja com muita decência, com muita cautela a questão dos professores, porque o município de Farias Brito só tem a ganhar se essa classe for cada vez mais bem favorecida. Então, parabéns à doutora, também advogada, por representar tão bem essa classe. E força e coragem, né? Nós estamos na luta junto com vocês. Obrigada. Eu queria também aproveitar o momento e agradecer, né, a presença aí do sindicato, a pessoa do senhor presidente, da advogada, as explanações do senhor secretário de Educação e parabenizar, como foi bem falado pelo senhor secretário, a questão da escola nota 10. O município sempre está se destacando. E aqui, mais uma vez, estamos vendo a necessidade da regulamentação desse PCCR. Porque a escola nota 10, se existe alguém de destaque, são vários, mas em primeiro lugar eu parabenizo os heróis professores, porque eles é quem são os protagonistas e os alunos, certo? Porque é o professor que soa, é o professor que dá tudo de si, embora muitas vezes não sendo bem reconhecido, mas é ele o protagonista principal das escolas nota 10. Aí podemos ver a equipe da Secretaria Municipal de Educação, à frente do senhor secretário, a gestão municipal. Eu quero só dizer que o professor e o aluno está na escala, no meu ponto de vista, lá mais em cima, porque são eles que com certeza faz com que essa educação tenha sido destaque. É claro que precisa do apoio da gestão municipal. E como sabemos da sensibilidade do senhor prefeito, de uma gestão transparente, de uma pessoa equilibrada no que se diz respeito ao pensamento de expressão e a questão do dia a dia, acredito que vai ter um bom senso e que com certeza vai tudo ser regularizado. Estamos aqui para debater, discutir e chegar na melhor forma possível, pois esse parlamentar está aqui para também contribuir com o melhor que seja para a classe de professores e para todas as classes do nosso município. Pessoal, então assim, fechando aqui, senhor presidente, agradeço assim, por ter sido convidado para dar esclarecimento a respeito do retroativo e a paciência de vocês para a gente mostrar também a questão da proposta que a gente tem feito com relação ao PCCR. Agradeço aqui assim a compreensão de todos vocês e os nossos professores que estão aí presentes. Eu queria assim uma salva de palmas para os senhores professores, os nossos motoristas também, que não podemos deixar assim, e para os nossos vereadores e a gestão do município, tá bom? Professor, como nós cidadãos, todos têm a vontade de trabalhar e de ser bem remunerado, e têm o direito para isso. As leis esclarecem a regra para cada um, e eu concordo que o professor tem várias fontes de regras que beneficiam eles, e eu concordo que seja beneficiado. Agora, eu gostaria só de dizer ao senhor presidente do sindicato o seguinte: nós vereadores aqui em Farias Brito
temos também direito, além de obrigações. Nós temos o direito do 13º salário, cada vereador. O povo não gosta de ouvir falar nisso não, mas Feitosa não tem regra para estar escondendo nada de ninguém não. Diz a qualquer coisa que nós temos o direito ao 13º salário. E não estamos recebendo. E nem reclamando também. Por que não estamos reclamando? Porque nós estamos sabendo que a situação do Brasil não está tão favorável para dinheiro, para recursos, e está deixando nossa Câmara Municipal impossibilitada de pagar nós, vereadores do 13º, e nós estamos compreendendo. Eu digo ao senhor, eu pergunto ao senhor, será que o direito dos nossos amigos professores não está na mesma situação, faltando fonte de recursos para cumprir todas as obrigações? Pelo menos aqui, vocês é quem paga vocês mesmos. Porque nós aqui não somos nós, não, é regra brasileira que nós simplesmente regularizemos aqui, mas não recebemos porque não existe recurso na Câmara para pagar. E nem o governo é obrigado a pagar, e nem o presidente, nem o prefeito da prefeitura. Por isso, a gente está com essa dificuldade. E eu perguntei e repito, será que o país não está com dificuldade de cumprir as obrigações dos nossos professores? Que não somos nós, vereadores, que temos a obrigação de fazer isso, nós queríamos que acontecesse. Mas eu pergunto e repito, será que o país não está com essa dificuldade de chegar às prefeituras recursos para esses fins? Nós precisamos analisar. Muito obrigado. Bom dia, presidente, colegas vereadores, vereadoras, senhor prefeito municipal, secretários, presidente do sindicato, advogada aí, assessora jurídica do sindicato dos professores, diretores. Eu fico muito feliz quando o secretário de Educação fala em preservar a questão dos nossos alunos, e é o que eu também desejo, e todos nós desejamos, com certeza. Inclusive, ele falou muito bem sobre a questão de falta de professores, que tem que realmente estar certo, cobrar, descontar, regulamentar, está mais do que correto. Mas também tem outras questões que eu acho, senhor prefeito, que nosso município não está tendo igualdade, nem para professor e nem para servidor público municipal. É o que vem acontecendo no nosso município. Então, essa questão do transporte, do deslocamento dos professores é uma questão imediata. Não é questão para amanhã ou para o próximo ano, senhor prefeito. Por exemplo, nós temos uma gratificação de exercício de função, onde determinado servidor exerce a mesma função e só recebe o salário mínimo, e o outro colega recebe 200 e tantos a mais. Que igualdade é essa que nós estamos tendo aqui? Que trabalho é diferenciado? O que está acontecendo? Qual é o critério? Temos a questão de direção de escola, que a gratificação é uma lei, tem os valores lá estipulados. E por que é que mesmo assim duas diretoras ou diretores, eu não sei, um recebe R$1.000 praticamente a mais? O que é que está acontecendo no nosso município? Será que o secretário está sendo honesto? Será que o secretário está efetuando os pagamentos corretamente? Eu espero que sim. Peço ao seu secretário, pedir a Vossa Excelência um requerimento, foi aprovado por nós vereadores, e eu protocolei no dia 2 de maio de 2018 e até agora não recebi. Eu não recebi uma documentação e eu estou aguardando Vossa Excelência me repassar. Sobre a questão do artigo 70 da LDB, é bom a gente rever o que está sendo feito, pagado pela educação. Está na documentação. Eu não vou discutir com o secretário, nem vou puxar conversa. Eu quero que no meu município tenha igualdade para todo mundo. Seja igual. A presidente do Fundeb relatou aqui uma questão
Ah, professor, você só está com esse embate, falou até embate, por uma questão de suas faltas. Não é questão de falta de professor, não. Porque eu já vinha falando do comprometimento da educação bem antes. Inclusive, senhor prefeito, já falei várias vezes aqui, nós temos alunos aqui no Lambedouro que está pagando particular o transporte escolar porque não deram acesso a esses alunos a vir e voltar para suas residências, mesmo estudando na zona urbana, morando na zona rural. Precisamos rever isso. Tem um aluno que eu questionei, que mora no Riacho da Roça. Aquela criança, o pai é obrigado a vir esperar ele na beira do asfalto, onde já houve assalto naquela localidade. Houve disparo de arma de fogo. Então precisa a gente ter um zelo pelos nossos alunos. E eu peço a Vossa Excelência, já que está aqui, que tente resolver essa solução daquela criança, do rapaz que por direito escolheu estudar na zona rural. Se esses alunos do Lambedouro estão privados de vir no carro da educação, do transporte escolar, que não tivesse feito a matrícula pela manhã. São questionamentos que eu faço e não vou discutir, senhor secretário, e nem vou instigar. Só estou dizendo que existe no município pagamentos diferenciados sem estarem previstos na lei do município. E peço ao senhor prefeito municipal que veja isso com bons olhos, que trate com igualdade todo e qualquer funcionário da rede pública municipal. Muitas vezes eu vi aí o presidente do sindicato falando do deslocamento, e eu volto a repetir. Já pensou aquele professor, a professora, que tem que se acordar às 5 horas da manhã para fazer o café do seu filho, para fazer o almoço do seu esposo, e tem que se deslocar, e o aumento nunca existiu nessa questão do transporte escolar, do deslocamento, aliás. Aí certas pessoas têm vantagens financeiras, irregularidades de 2017, senhor secretário, que a presidente do Fundeb, você não esteve presente, mas ela relatou e vai estar constando em ato. É um crime grave, que era para ter sido resolvido de imediato. Então, como você tem um bom zelo pela educação, pelos alunos, por nós professores, que trate todo mundo igual, mas não seja aquele secretário de gabinete. Vá nas escolas, converse com os professores. Lá no Paz de Andrade, inclusive, apesar de muitas faltas, né, eu relato 72 faltas. E nunca vi Vossa Excelência lá no horário da tarde. Talvez vai pelo menos que o senhor faltou. Talvez. Só um momento, com licença. Talvez. Secretário, E eu nunca forjei. Inclusive, as suas 72 faltas, para que você possa defender o direito dos outros, cumpra como o seu. Não me chame de desonesto, porque você não pode me chamar de desonesto. Agora, eu posso lhe chamar de desonesto profissional. Aqui estão 72 faltas que o senhor deve no primeiro período. Eu quero deixar bem claro isso para você. O senhor, é bom dizer os dias, porque não é dia. Não é dia. Olha, não é dia. Eu só sei que Vossa Excelência, pela honestidade que o senhor tem, a elegância que o senhor tem, que trata todo mundo igual. Inclusive, Vossa Excelência, secretário de gabinete, né, nunca recebeu. Inclusive, eu não culpo o prefeito municipal, não. Nem falou aí diretamente com o prefeito municipal, mas o secretário era quem era para dar a cara a bater, porque tem muito secretário bom aqui no município hoje. Graças a Deus, tem bons secretários, que está na rua, que está perguntando o que está acontecendo. Agora, Vossa Excelência, eu lhe garanto, e eu percorri várias escolas antes de eu estar aqui, do seu tratamento como profissional. Agora, essas professoras que estão ali, merecem receber a menos porque fulano é mais bonito? Merece?
O senhor olhou as folhas de pagamento? Eu estou aguardando Vossa Excelência me entregar. E eu estou esperando para receber. Quando eu receber, vou tomar as medidas necessárias. Inclusive, Vossa Excelência é o profissional mais caro que custa o município. Vossa Excelência é um dos funcionários que mais o município paga. Isso, o prefeito está aqui, ele pode até falar sobre isso. Muito obrigado, senhor presidente, e tenha um bom dia. Vereador, dá só um esclarecimento com relação a esses alunos do Lambedor. Nós tomamos conhecimento dessa situação antecipada, era uma questão de rota, eles estavam querendo definir qual era o horário que eles iriam estudar. Nós comunicamos o Ministério Público antecipadamente, o Ministério Público tomou conhecimento disso. Quando os pais dos alunos foram fazer ao Ministério Público, a gente já tinha informado essa situação, porque o cidadão é que tem que se adequar à administração, não a administração se adequar ao cidadão. Então, há alguns casos em que os pais dos alunos queriam matricular os alunos em determinado horário, assim, inviabilizaria o nosso transporte. Então, como a gente já tem uma frota antiga, a gente é quem definiu o horário do aluno ser matriculado justamente para coincidir com o horário do transporte escolar. Então, essa situação ela foi posta para o Ministério Público, o Ministério Público tomou conhecimento antecipadamente. Zé, eu quero lhe parabenizar por essa forma de diálogo que existe, e já que não existe pelo secretário de Educação, mas eu peço a Vossa Excelência que veja essa questão desses alunos, pelo menos esse ano, já que eles estão matriculados, para que seja resolvida a situação nesse ano e o ano que vem essa situação ela não foi resolvida por própria má vontade das pessoas, porque a gente colocou o transporte no horário correto. Se a gente colocasse no horário em que eles queriam, não tinha como a gente adequar. Nós não temos frota suficiente para fazer de acordo com a vontade dos alunos. Então é o que eu digo, a gente tem que ter a maturidade de entender de que o cidadão muitas vezes tem que o princípio da administração pública se sobrepõe à vontade do cidadão. Então antes de tomar essa decisão, nós comunicamos ao Ministério Público. Quando as famílias foram lá, o Ministério Público já tinha conhecimento dessa situação, tá bom? Então assim, olha, com relação, eu queria voltar à audiência que nós tivemos com o sindicato e dizer, olha, que aqui é a instituição, eu sou o prefeito do município, eu não tomo decisões com base na minha vontade, eu tomo decisões, está funcionando, eu tomo decisões com base no que é legal. Vocês podem ter certeza disso. E no dia dessa reunião, e realmente existiu, se suscitou a questão. Cícero e o presidente, eles talvez esqueceram, ou talvez não lembram mais, não sei qual o motivo, mas nós conversamos. Loura, que é a presidente do Conselho do Fundeb, reclamou, falou sobre retroativo, e eu disse, olha, nós não temos como pagar retroativo, está vinculado a isso. Então essa foi uma pauta que ficou bem definida, ficou muito bem definido isso. Posteriormente, quando aconteceu as provas, Cícero, secretário, trouxe para mim, olha, Zé Maria, vamos pagar o retroativo porque é uma quantia pequena. Eu disse, não, tudo bem, Cícero, toma a decisão que a gente paga, é uma decisão política, não está na legislação, mas a gente paga. Depois, posteriormente, ele disse, olha, a situação não é da forma como eu tratei. Eu disse, então não vamos pagar. Então houve a boa vontade da gente. Com relação ao sindicato, eu deixei muito bem claro na reunião, eu disse, olha, não vai ter decisão política na reformulação do PCC. Formem uma comissão, definam servidores da secretaria, definam professores, porque qualquer alteração que seja técnica não vai ter decisão política, porque eu não entendo. Então vocês formem a comissão e me apresentem, só me procurem novamente quando vocês tiverem tudo isso definido. Nunca me apresentaram.
Eu não sei se reuniram, eu não sei como é que foi. Então, em momento algum, eu soube se houve essas comissões, se eles se reuniram. Então, alguma coisa tem que ficar clara. Foi solicitado os representantes da secretaria. Olha, eu acho... Bom, eu acho que são as minhas explicações. Aqui ninguém está no embate de acusar ou se defender. Acho que a gente está no parlamento e essa casa é onde se tem respeito. Aqui ninguém está agredindo, ninguém está dizendo, cada um diz o que aconteceu. E realmente aconteceu, o Loura fala. Não pode não. Olha. Não, Zé, porque eu estou aqui, pessoal, desculpa aí. Presidente, senhores professores. Eu estou aqui com 2 ofícios que nós enviamos para o senhor prefeito, eu disse ali. Procure lá para protocolar, Zé, eu não estou mentindo. Eu não estou dizendo que não recebi o ofício, eu estou dizendo que não soube se houve reunião. Em momento algum, eu lhe disse aqui que não tinha recebido ofício, não toquei nem na questão de ofício. Eu estou dando a explicação porque eu fui convidado pelo esse parlamento, da mesma forma que eu tenho todo o respeito do parlamento, eu respeito esse parlamento e trato ele da forma institucional. Em momento algum eu tenho nada contra o cidadão Flávio, em momento algum eu tenho nada contra o cidadão Nem. Eu sou a instituição, aqui quem está falando é a instituição, prefeito municipal, não é o cidadão Zé Maria que tem suas concepções e tem seus pensamentos, porque eu não posso agir dessa forma. Então o que ficou definido foi isso. Tem retroativo? Não tem. Todo mundo que estava na reunião sabia. Posteriormente surgiu a possibilidade de se pagar. Eu disse paga, depois eu disse não paga. Entendeu? Hoje a questão está posta no judiciário. Eu acho que essa é uma questão que acabou. Deixa o judiciário decidir. Se o judiciário mandar pagar, o município vai cumprir, não vai ter nenhuma objeção. Essa não é uma questão pessoal. Isso não é uma questão pessoal. É uma questão de interpretação. Da mesma forma que a doutora disse que entende de me perdoe, que o sindicato disse que entende de uma forma, o município entende de outra. Então, se a questão foi posta, deixa o judiciário decidir. Vai chegar no fim, o judiciário vai decidir com relação a isso. Com relação ao auxílio de deslocamento, os senhores legisladores, toda lei tem um espírito. Toda lei tem um espírito. E essa lei, porque eu tive o privilégio de já trabalhar no município durante muito tempo. Essa lei, ela foi com o objetivo não de ajudar Eudes e o esposo de Francilúcia, como é o nome dele? César. Na época, Célio e Eudes, eles iam nas motos dele lá para as queimadas. Não existia transporte escolar. Então, o auxílio deslocamento, ele é uma gratificação que era para complementar a renda, restituir a despesa que os servidores naquela época, porque eu acho que é de 2000 e alguma coisa, eu não me recordo do ano. Então, ela tinha um espírito que era restituir o que o servidor gastava quando ia no seu veículo. Eu acho que algumas coisas têm que ficar postas. O auxílio deslocamento não é salário, e ele está, como qualquer outra gratificação, ele está vinculado a uma condição, entendeu? A uma condição. Se nós formos decidir no espírito da lei, talvez a grande maioria deixasse de ter, mas essa é uma discussão que a gente vai amadurecer mais para frente. Eu não faço questão de discutir, porque a gratificação não está vinculada à remuneração. Uma coisa que tem que ficar muito clara é isso. É tanto que se de repente o servidor trabalha lá no Cariutaba e vir trabalhar em Farias Brito, acabou a gratificação. Ela é temporária, ela é vinculada ao exercício do deslocamento, ela não está vinculada ao salário. É só a título de esclarecimento, mas eu não me omito dessa discussão posteriormente. Uma outra coisa que tem que ficar bem claro é que qualquer discussão hoje com relação a salário, ela está impedida, até esse parlamento está impedido de legislar sobre isso por impedimento legal, porque é uma vedação na lei de responsabilidade fiscal que proíbe qualquer aumento num determinado percentual de folha de pagamento. Então essas questões têm que ficar muito postas, muito claras, para que não se atire pedra e que seja má vontade. O prefeito recebeu os 2 ofícios, recebi, mas discutiu que uma pauta que eu disse, olha, eu só me reúno quando vocês disserem, eu não vou tomar nenhuma posição com relação a isso. Vocês fiquem à vontade
para discutir, decidir quais são as reformulações que vocês querem fazer no PCC. Não ia ter qualquer interferência minha, era vir. As alterações, ela foi decidida pela Secretaria de Educação. Se a Secretaria de Educação decidiu, foi o prefeito que decidiu. Para que eu ia discutir, para que eu ia ser contra ou a favor daquilo? Eu já tinha dito que toda decisão que o PCC fosse alterada dentro dessa comissão era uma decisão técnica, que não tinha qualquer decisão política. E esse é realmente o que aconteceu. Reforma salarial, nós fomos o primeiro município do Brasil a mandar um projeto de lei para cá, que eu tive pessoalmente de vir aqui pedir para que os novos parlamentares votassem para que o mês de janeiro a gente já pagasse com todas as alterações. Por quê? Porque não tem impedimento legal, a Constituição garante e diz que essas vinculações, esses aumentos, elas não se enquadram nas reposições salariais, porque o que houve aqui foi reposição salarial, na verdade. Então tudo isso existe, não é má vontade, não é omissão da minha responsabilidade, muito pelo contrário, eu tenho e defendo. E quando eu me reuni em janeiro de 2017, eu disse que é o meu objetivo. É o meu objetivo. Por quê? Porque aqueles índices do PCCR foi na minha gestão. E ele só não acabou por intervenção direta minha, eu e da secretária Socorro na época. Porque a gente brigou para que ficasse, porque o sindicato tinha concordado em ficar naquele percentual, a gente reformulou e ficou, mas houve consentimento do sindicato na época. Ninguém pode culpar o ex-prefeito Vandervel de dizer que ele tirou direito de ninguém. Houve várias reuniões com o sindicato, e naquela época o sindicato concordou. Será se a gente vai ter viabilidade de chegar a isso? Eu espero que sim. Mas assim, é possível? Não posso afirmar. Porque eu sempre disse ao presidente do sindicato, olha, os nossos mandatos vão ser muito complicados, não por vontade sua, não por vontade minha, mas por impedimento do próprio contexto político e econômico que o município vive. Agora, quantas empresas não tiveram prejuízo com essa greve? Como é que vai ser o mês de janeiro? E se na época de 2017 eu tivesse cedido ao que o sindicato queria, que a gente pagasse uma restituição, a gente não tinha atrasado a folha de pagamento, porque posteriormente a isso eu tive que tirar dinheiro da prefeitura, porque o dinheiro do Fundeb não dava mais para pagar a folha de pagamento. Esse ano nós só pagamos folha de pagamento, previdência e diária com dinheiro do FEM. Nós não usamos esse dinheiro para investimento nenhum, para reformar um anexo do Antão Pereira lá no Mari. Foi o único dinheiro de investimento que nós tiramos. Todo o dinheiro do FEM, os 100% do FEM, é só folha de pagamento, previdência social e diária de servidor. Então, é bem verdade que os ânimos muitas vezes se exaltam, é legítimo direito das categorias reivindicarem, mas eu prefiro agir dentro da minha responsabilidade, dentro da prudência que me é peculiar, muitas vezes correr o desgaste de não solicitar, mas a gente tem que fazer tudo dentro do que é possível. Até o impedimento legal hoje dessa casa deliberar sobre qualquer tipo de gratificação, vocês estão impedidos. Da mesma forma que eu estou impedido de mandar qualquer projeto de lei que delibere sobre criação de gratificação, aumento de despesa. Entendeu? Por quê? Porque nós já estamos acima de um limite considerável de despesa pessoal. Então é legítimo, mas nós temos que ter a prudência e o bom senso de saber que em determinado momento nós temos que compartilhar o mesmo fardo. E não é bom para mim, não é legal para mim, justamente um sujeito democrata como eu, muitas vezes não poder fazer determinadas coisas. Se eu pudesse restituir a tabela, vocês podem ter certeza que eu restituiria. Eu não sei como é que vai ser a arrecadação do mês de junho, eu não sei como é que vai ser a arrecadação do mês de julho. Hoje nós não temos mais essa programação.
Quantos milhões de reais o Estado do Ceará não deixou de arrecadar em ICMS em razão dessa crise? Quantos bilhões de reais o governo federal não deixou de arrecadar de imposto de renda e de IPI durante essa crise? Como serão os meses seguintes, que tradicionalmente, na normalidade, já se tem uma queda de receita a partir do mês de junho? Como é que será isso? Então eu acho que não me fecho para o debate, mas com relação a isso eu fui muito bem claro. Olha, com relação à PCCR, definam. Eu deleguei a decisão para os professores. E quando eu digo professores, porque eu acho que o sindicato dos professores representa a categoria. Em nenhum momento a administração, a procuradoria ia fazer qualquer alteração daquilo que vinha, da mesma forma que espero vir. Agora, aquilo que for aumento de receita, aumento de despesa, eu acho que é obrigação minha, enquanto gestor, ter responsabilidade com relação a isso, entendeu? Então, era essa as minhas considerações. Eu não vou mais me alongar, até porque eu acho que espero ter sido claro naquilo que coloquei. Foi. Posso falar? Só um minutinho, Flávio. Assim, na questão do deslocamento, assim, só para ficar sabendo, o presidente do sindicato falou nas categorias que recebem tanto por cento, 70%. Existe assim, senhor presidente, existe mais de 100 professores que, por exemplo, moram em Faria Brito e trabalham lá no Quiruncá. No município todo assim, existe mais de 100 pessoas assim. Porque, por exemplo, Cariotaba, eu vejo que quase todo mundo é lotado lá. Poucos do município vai para lá, poucos, né? Mas ainda existe um município, Cícero, essa questão de lotação, de deslocamento, assim, que não tem, por exemplo, no distrito de Quiruncá, já tem tanta gente formada, nós já temos professores doutores já aqui. Mas ainda tem muito essa questão, porque se diminuísse nessa lotação, na lotação, já seria uma ajuda. A localidade, Sim, qualificado naquela área. Então, já é um avanço. Agora, vai melhorar cada vez mais quando em cada localidade tiver aquele professor habilitado para aquela disciplina. Não é isso? Então, podia minimizar mais isso e aumentar o deslocamento daqueles que precisam se deslocar, até porque não tem anotação na sua área de moradia, né? Então, tá bom, obrigado. Só voltando aqui, por exemplo, o secretário teve um estilo muito educado, muito elegante, né? Chegou entregando as folhas de pauta aí na plenária. Só quer dizer o seguinte: o professor que tiver nessa questão, é simples, o prefeito está aqui, abre um processo administrativo e a gente vai responder judicialmente todos os passos que tiver de responder. Agora, tenho certeza que esse professor faltou, não foi porque ele foi para passear, não, né? E outra coisa, quero dizer o seguinte: mostrou as fotos aí, só para vocês terem uma ideia. Estou com as pastas aqui da educação. Eu passei vários dias aqui, já me preparando para isso, para dizer que o secretário, ele tenha um zelo pelo dinheiro público, principalmente do Fundeb, recurso federal. Já que o professor deu muito prejuízo no município, que ele também tenha zelo. Tenha zelo por todos nós, pelos professores, pelos servidores públicos municipais, mas que não fique na propaganda, no enfeite, né? Eu já falei aqui, eu peço até a Zé Maria, que Zé Maria também veja a questão do sofrimento dos professores, que atenda a reivindicação dos professores, do sindicato, porque realmente só quem sabe o que é ser professor é quem é professor da rede pública, tanto municipal como estadual, como na escala federal. Agora,
peço ao senhor prefeito que reveja essa questão, que o sindicato apresente também, juntamente com a gente, com nós professores, vereadores, o plano de cargos e carreiras, para a gente recuperar o que tem perdido há anos, com o decorrer do tempo, para que possa dar uma melhor condição de vida a cada um dos professores, como também dos alunos. A questão do transporte, eu vi a explicação do seu Zé Maria, mas mesmo assim eu não me conformo. Eu queria que pelo menos esse ano, o ano de 2018, ele resolvesse essa situação dos alunos do Lambedouro e do aluno lá do Riacho da Roça, que é um grande risco, e eu estou pedindo aqui publicamente para que seja solucionado esse problema, e no próximo ano, aí ele vai tomar as medidas cabíveis para a organização dessa questão desses alunos. No Lambedouro, se eu não me engano, é 5 ou 6 alunos, no Riacho da Roça é apenas 1. Então, mas dá para resolver isso, Zé Maria, durante esse ano. Agora, Zé, tem muito secretário bom na sua administração. Tem muito secretário comprometido. Tenta, vai, busca, olha onde é que estão os problemas. Agora, peça a seus secretários, aqueles que não rezam o destino do nosso município como deveria ser, mas converse com eles para que eles tomem devidas providências, que escutem também as classes de cada sistema, para que possa a gente melhorar sim essa classe de professores. Professores, eu andei em todas as escolas, viu, Zé? Porventura, eu tive um cuidado de andar em todo o município. E nós temos, o pessoal tem muito medo, Zé. Não sei porquê, mas o pessoal tem muito medo. Mas quando a gente vai conversar no pé do ouvido, as pessoas relatam que sentem. Então é bom você fazer uma visita em todas as escolas do município, ver o que é que está acontecendo, ver o que progrediu, ver o que regrediu. É importante, é um debate, a gente vai buscar melhorias. A intenção nossa é buscar uma coletividade para que todos fiquem satisfeitos, alunos, pais, professores, o próprio município. Mas é bom você ver essa questão com seus olhos. Eu estou dizendo porque eu fiz uma pesquisa individualmente, pessoalmente, fiz essa questão e eu tenho determinados relatos incríveis, que não é momento de estar citando, mas é bom como você gestor. Agora, como foi feito de entregar aí, olha aí as faltas, quando o professor Flávio faltou, não foi para passear não, nem para brincar não, certo? Agora também tem aqui pagamentos indevidos, feitos, assinados pelo secretário de Educação, e eu vou, do jeito que ele pode entrar com um processo administrativo, que é o correto, eu estou aqui também à disposição para me defender. Olha, só para passar a situação para essa casa, todo mês, desde o ano passado, eu determinei que fosse entregue ao Conselho e ao presidente do sindicato toda a despesa fiscal e o extrato bancário. É a conta, é o extrato das contas do Fundeb, justamente para mostrar que a gente tem o maior zelo e a maior transparência com relação ao recurso público proveniente do Fundeb. Tá bem? Então, quero agradecer a presença de todos aqui. E só pegando o gancho aqui do vereador, assim, eu já solicito a Vossa Excelência que a partir do dia do dia 4 de junho até o dia 8, claro, com exceção do dia 6, forme-se uma comissão de um parlamentar da oposição e um parlamentar da situação e me acompanhar nessa visita. Eu faço questão de, a partir da próxima semana, a gente ir essa visita, fazer essa visita. Eu vou pessoalmente, mas quero ir lardeado de um vereador da bancada de oposição e de um vereador da bancada da situação. Sim. Eu acho que é nosso dever, da mesma forma como é dever meu,
é dever do parlamento me acompanhar nessa fiscalização. E tem mais essa, nós andamos no transporte escolar, viu? Olha, o transporte escolar, vereador, eu confesso que o vice-prefeito, ele me deu muitas vezes essa solução, não para a gente ver como estava o estado dos ônibus, mas para reprimir no sentido de tentar evitar que os alunos causassem dano ao patrimônio público. Assim, se de repente você disser que o transporte é adequado, eu vou dizer que não. Claro que não, mas não é por nossa vontade, é porque nós temos uma frota velha, nós temos ônibus ainda que eu comprei no primeiro programa do caminho da escola, que foram 4 ônibus que naquela época era o município quem financiava e se endividava e pagava. Depois tivemos vários ônibus adquiridos pelo prefeito Vandervel, mas nós somos sinceros, nós temos uma frota usada, e quem causa dano na realidade não é só o tempo, é principalmente os alunos, principalmente no interior dos ônibus. Então assim, é legítimo, mas compreendam, vocês não vão ver ônibus com ar-condicionado nem no estado, vão ver ônibus no estado se de repente os alunos nos ajudarem na manutenção desse patrimônio. E no próximo ano, se nós recebermos, eu acredito que a gente vai receber o dinheiro do Fundeb, como eu já decidi, que 60% será destinado aos professores, e essa vai ser uma decisão que a categoria vai tomar. Eu não vou nem decidir, nem vou dizer como é que vai ser feito, eu vou decidir a categoria, discutir como é que vai ser feito esse rateio entre eles, porque eu tenho as minhas concepções pessoais de como seria, mas não vou nem interferir, vou decidir se de repente haver que não há consenso, e o resto eu vou tentar comprar alguns ônibus, já vi os preços, são meio salgados, mas existe ônibus seminovo que a gente pode comprar e fazer uma usina solar para a gente tentar economizar na energia, para quem sabe talvez essa economia ser reembolsada para os professores que tanto merecem, em alguns benefícios, quem sabe talvez até voltar àquela questão da tabela antiga, se na época, se o próximo presidente, o cenário econômico melhorar. Mas é meu objetivo e não a minha obrigação, porque se de repente tiver possibilidade, vai ter. Se de repente não tiver, eu não vou agir de forma irresponsável e comprometer até o salário dos senhores professores. Então, vamos dar continuidade à nossa sessão de hoje, agradecer aqui a todos, secretários e professores, autoridade aqui presente, advogada do sindicato, professores, procurador do município, professores, professoras, funcionário público, enfim, agradecer a todos, né? E passar o trabalho aqui para a nossa secretária para ler a ata da sessão anterior. Muito obrigado a todos aí. Boa tarde a todos. Ata da 20ª reunião ordinária do primeiro período da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Farias Brito, Ceará.